Fala galera, beleza? Vem comigo nessa aula de ciclo trigonométrico. Eu sou Rodrigo Schiffler e esse é o canal Atalhos para Enem. Inscreva-se e deixe o seu like. Então vamos nessa, ó. Primeiro você precisa relembrar as características de um ciclo trigonométrico. Primeiro, o ciclo trigonométrico é a junção de uma circunferência com plano cartesiano, beleza? Plano cartesiano, circunferência. O que é que você tem que lembrar? Repara só, primeira coisa que você tem que lembrar, o centro do ciclo coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, o centro dessa circunferência é exatamente a origem do plano cartesiano. Segundo, se você tiver que começar a analisar os arcos, você sempre começa a analisar desse ponto A, que a gente chama de origem dos arcos. Ou seja, aqui vai ser a origem dos arcos. O arco de 0 grau estará representado aqui. Beleza? Essa circunferência tem raio unitário. O raio do ciclo mede uma unidade de comprimento. E você precisa também lembrar, que o sentido anti-horário é o sentido positivo dos arcos. Ou seja, venha positivinho aqui, o sentido anti-horário é o sentido positivo dos arcos. E, obviamente, que o sentido negativo vai ser o sentido horário. Galera, a partir de agora, você bater o olho no ciclo trigonométrico, saber que o centro do ciclo é a origem do plano cartesiano, que os arcos começam a ser contados desse ponto A, que o raio do ciclo mede uma unidade de comprimento e que o sentido anti-horário é o positivo dos arcos, isso tem que ser automático. Bater o olho, isso tem que ser automático, beleza? Então repare, apagando aqui algumas informações, aqui como o plano cartesiano, você tem 4 quadrantes e perceba que faz todo sentido isso ser chamado de origem dos arcos e isso ser chamado de sentido positivo, uma vez que você analisa justamente dessa forma, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Como a circunferência tem 360 graus e você está dividindo-a em 4 quadrantes, cada arco vai corresponder a 90 graus. Então, olha só, aqui já que é a origem dos arcos, você vai ter o arco, o ponto que representa o arco de 0 grau, aqui em cima 90 graus, 180 graus, 270 graus e fechando aqui, coincidindo com o arco de 0 grau, você vai ter 360 graus. Isso contando no sentido positivo dos arcos, porque se eu quisesse analisar no sentido negativo, seria 0, menos 90 graus, menos 180 graus, menos 270 e menos 360. Ou seja, se você pega um arco negativo, não tem nada a ver com abertura negativa, é só um sentido de trajetória. Não se esqueça, sentido anti-horário é o positivo, sentido horário é o negativo. Basta você pensar o seguinte, se eu te fizesse a seguinte pergunta, o arco de 30 graus, o ponto, a imagem do arco de 30 graus, está em que quadrante? Primeiro, né galera? Se está entre 0 e 90, está no primeiro. Agora, e o ponto que representa a imagem do arco de menos 30 graus, estaria em que quadrante? No quarto, porque se aqui é 0 e aqui é menos 90, o menos 30 tem que estar entre 0 e menos 90. Então é só uma questão mesmo de referencial. Beleza? Não se esqueça que 180 graus equivale a π radianos, a outra unidade de medida de arcos e ângulos. Você pode medir em graus, aqui está, você pode medir em radianos também. Bom, 180 graus equivalem a π radianos. Então, 360 graus, que é o dobro de 180, vai valer 2π radianos. 90, que é a metade de 180, vai ser a metade de π radianos. E 270, que é o triplo de 90, vai ser 3 vezes π sobre 2 radianos.
Ou seja, gente, esses arcos que separam os quadrantes em graus aqui estão. Se você quiser em radianos, ó, 0 radiano, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. Lembrando que quando em trigonometria a unidade de medida do arco estiver em radiano, você pode suprimir a abreviação, o rad. Beleza? Perceba que eu não botei π sobre 2 rad. Então, quando o arco estiver na unidade radiano, você não precisa escrever rad. Já está implícito que se não tiver unidade, está em radiano. Beleza? Então essa é a parte de ver se está tudo bem. Lembrando que isso é um vídeo, você pode pausar e voltar quantas vezes você achar necessário. Beleza? Então dá uma analisadinha para ver se está tudo certo. E vamos com a lição arcos côngruos. Arcos côngruos. Provavelmente, quando você lê a palavra côngruo, vem à sua cabeça congruente. Bom, não é congruente. Vamos analisar o que são arcos côngruos? Olha só. São arcos que possuem a mesma imagem, ou seja, são representadas pelo mesmo ponto no ciclo, sendo diferentes uns dos outros apenas pelo número de voltas. Arcos côngruos são arcos que têm a representação no mesmo ponto, só muda o número de voltas. Vamos pegar aqui um exemplo? Imagine os arcos de 30, 390 e 750 graus. Bom, me parece bem claro que 30 graus está na primeira volta, uma vez que 30 graus é menor do que 360 graus, que 390 graus já é um arco da segunda volta, uma vez que ele é maior do que 360 graus, e que 750 graus é um arco já da terceira volta, uma vez que 750 graus é maior do que 720 graus, que seriam 2 voltas, beleza? Completas. 30 graus, além de na primeira volta, está no primeiro quadrante. Vamos colocar que ele está aqui mais ou menos. 30 graus. Agora pense comigo. Uma volta tem 360 graus. 390 graus é uma volta, que é 360, mais 30 graus. Você concorda? 390 graus é 360 mais 30. Ou seja, para representar o arco de 390 graus aqui no ciclo, eu tenho que colocar no mesmo lugar, na mesma posição que o de 30. A única diferença é o número de voltas, ou seja, ó, o ponto que representa o arco de 390 graus coincide, está no mesmo local do ponto que representa o arco de 30 graus. Logo, esses arcos eles são representados pelo mesmo ponto, sendo diferentes apenas pelo número de voltas. Então são arcos côngruos. E 750 graus, gente, ó, uma volta é 360. 2 voltas é 360 mais 360, que dá 720. Ainda faltam 30 graus. Vocês concordam então que 750 graus são 720 graus, 2 voltas mais 30. 2 voltas mais 30 graus, ó, tem que coincidir também com o 30 e com 390 graus. Em outras palavras, como 30, 390 e 750 graus são arcos representados pelo mesmo ponto, sendo diferentes apenas pelo número de voltas, eles são arcos côngruos. Gostaria que você percebesse que existem infinitos arcos côngruos a 30 graus. Beleza? Eu representei os 3 primeiros. Agora, o primeirão é o 30. A gente costuma chamar esse primeiro arco de primeira ou principal determinação positiva desse arco. Porque de todos os infinitos arcos positivos que podem ser representados por esse ponto, o primeiro arco, o menor arco, o principal arco é o de 30 graus. Beleza? Muitas vezes as pessoas costumam fazer o seguinte, ó. Porque repare, aqui como são arcos pequenos, eu consigo fazer 360 mais 30, 360, 360, 720 mais 30. Agora, se fosse um arco muito grande, você sabe o que a galera faz? A galera pega o arco e divide por 360 graus. Perceba, se eu dividisse 390 por 360, daria 1 como quociente e o resto seria 30 graus. Se eu dividisse 750 por 360, daria 2 no quociente e o resto também daria 30 graus.
Ou seja, o resto dessa divisão por 360 é que a gente chama de primeira determinação positiva, ou principal determinação positiva do arco. Alguns autores chamam também de menor determinação positiva. Tanto faz. Beleza? Então bora pensar numa coisa? Se liga aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Por mais estranho que pareça, só para a gente chegar numa relação. Vê se está certo dizer que 30 graus é igual a 30 graus mais 360 graus vezes zero. Vê se está certo. Por mais que seja estranho, eu acho que a partir do momento que eu colocar os próximos exemplos, vai ficar menos estranho. Mas matematicamente está certo? 360 vezes 0 é 0. 0 mais 30 graus é 30 graus. Beleza? Vamos colocar o arco de 390. Vê se está certo. 390 são 30 graus mais 360 graus vezes 1. Concorda? Beleza? Isso aqui dá 360 mais 30, 390. O 750, vê se está certo. 30 graus mais 360 vezes 2. Isso aqui é 720 mais 30, 750 graus. E eu poderia ficar generalizando e generalizando. Pense comigo. Olha o que está sendo dito aqui. Que 30 graus é 30 graus mais nenhuma volta. Você não completa volta alguma para chegar ao arco de 30 graus. Para o arco de 390 graus, ó, ele está dizendo que 390 são 30 graus mais uma volta. Que 750 graus são 30 graus mais duas voltas. Perceba que esse 2, esse 1 e esse 0, que são justamente, ó, os números que estão sendo multiplicados por 360, eles representam o número de voltas completas. Beleza? Ou seja, 30 graus são 30 graus mais nenhuma volta. 390 graus são 30 graus mais uma volta. 750 graus são 30 graus mais duas voltas. Bora pensar o seguinte. Se eu colocasse aqui 30 graus mais 360 vezes 3, também seria côngruo de 30. 30 graus mais 360 vezes 4. Generalizando, qualquer arco côngruo a 30, que eu vou chamar aqui de alfa, pode ser escrito como 30 graus mais 360 vezes K. E esse K, como é um número de voltas, vai ter que ser um número inteiro. Lembrando que é inteiro e não é natural, porque você pode ter voltas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ou no sentido horário, que é o sentido negativo. Beleza? Então, olha só. Essa expressão é a expressão dos arcos côngruos a 30 graus. Afinal de contas, quantos arcos côngruos a 30 graus existem? Infinitos. Se são infinitos arcos côngruos, eu não tenho como listar todos eles. Por isso que eu preciso de uma expressão. Neste caso, esse alfa, eu estou generalizando todos os arcos côngruos a 30. Esse 30 é a PDP, é a primeira determinação positiva do arco. E esse K inteiro é o número de voltas. Em outras palavras, se essa é a expressão geral dos arcos côngruos a 30, eu queria generalizar uma expressão para arcos côngruos a um beta qualquer. Vê se você concorda comigo. Olha aí, eu vou sair para você analisar. Alfa é igual a beta mais 360K, com K pertencente aos inteiros. Percebam, ó. Alfa é igual a beta mais 360K, K inteiro. Lembre, PDP, primeira determinação positiva e número de voltas. Se eu quiser em radianos, porque aqui está em graus, 360 graus valem 2π radianos. Então eu posso substituir esse 360 graus por 2π. Aí só por uma questão de elegância eu vou colocar 2kπ, beleza? Então, ó, ou em radianos, esse alfa vai ser igual a beta mais 2kπ, com K pertencente aos inteiros. Para você lembrar que beta é a primeira determinação positiva do arco, é aquele primeiro arco representado pelo ponto, e esse K é o número de voltas. Ó, para você não desanimar, trigonometria nessa parte de ciclo trigonométrico é denso, é complexo. Então, pausa e volta. Veja quantas vezes forem necessárias. E não esqueça de sempre fazer bastante questão. Beleza? Não desanima não. Força, foco e disciplina. Beleza?